Boa noite. Para mim é uma alegria retornar a Cascavel, minha cidade natal. Há 20 anos eu estou fora daqui, mas sou daqui. Então, para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, vendo essas apresentações lindas, mas principalmente vendo que vocês, pais, estão aqui presentes. Eu sou casado há 19 anos, tenho 2 filhos, um que está tirando foto aí e o outro que eu deixei em casa hoje. E quando eu falo de infância, quando eu vejo essas crianças, eu me lembro de uma canção, que talvez você se lembre. Ela é assim: das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizer estripulia, e mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar pra gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar ao sol poente. Passou o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falo do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia, eu a isso chamo paz. Eu não entendi o porquê que essa música se chamava Utopia. O quadro que o Padre Zezinho pintou é um quadro perfeito, ou talvez ideal. Hoje, essa estrutura familiar, elas são raras. Você sabia que o ano passado nós tivemos 85 mil divórcios no Brasil? Isso oficiais, fora os que não estão no papel. Você tem alguma ideia do porquê? O que aconteceu ano passado? Pandemia. O que aconteceu na pandemia? Fica em casa. Aonde já se viu um pai e uma mãe ter que sentar com os filhos para fazer uma refeição, gente? Imaginou ficar o dia inteiro junto? Quem que aguenta isso? E a gente estava desacostumado de conviver. A gente ainda está desacostumado a conviver, a estar juntos, a olhar nos olhos, a perguntar como está, com interesse de saber como está.
Quando nós olhamos para várias situações no Brasil, aqui em Cascavel, em Medianeira, onde eu moro hoje, ou em qualquer lugar, muitas vezes nós ficamos tentando arrumar várias alternativas para resolver os problemas. Eu gosto muito, essa aqui é minha família, que eu esqueci de apresentar. Essa ali é valente, 19 anos casado comigo, merece ir para o céu já. E esses dois são os dois figuras, os meus filhos. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu gosto muito, que é essa daqui. Quer fazer algo para promover a paz mundial? Vai para casa e ame a sua família. Muitas vezes nós dedicamos a nossa vida fazendo várias coisas para os outros. Nós sorrimos no trabalho, nós tratamos bem, nós cuidamos com como nós falamos, mas daí a gente chega em casa e muitas vezes o cuidado não é o mesmo. Eu vou fazer, na verdade, uma pergunta para vocês. Quando se fala de infância, o que vem à sua mente? O que você lembra da sua infância? Brincar, ser criança. Amor. Eu morava no sítio, mas era tudo mais unido, né, na verdade, né? Almoçava junto, Brincar jantava nos junto. potreiros. Jogar bola, brincar de carrinho, isso aí. Eu pulando tábua, correndo, eu pulando corda, coisa assim. Se eu não vou perguntar, que ainda está no... Minha vida era pescar, jogar bolita, bater tazo. Era um monte de coisa. União mesmo. União. Todo mundo sempre muito junto, pai, filho, criança, união. Ok. Era soltar pipa, brincar de bola, casa de avô, era só alegria. Segura. Vai. Fala na cara, vai. Brincar na rua. Brincar Hoje na não rua. dá mais para brincar na rua. Verdade, Também brincar na rua, né? Brincar é na uma das rua. coisas assim que, meu Deus, jogava betes, brincava de pular tábua, né? As brincadeiras que hoje a gente já não se vê muito, né? Eu ficava assistindo televisão. Eu gostava muito, eu e meus irmãos, de subir nas árvores. Ok. E ao horário da janta, assim, que era o momento que todos estavam em casa, pai, a mãe, os irmãos chegavam da escola, e era o momento que a gente mais ficava junto, né? E que estava ali reunido, enfim, contava tudo o que tinha feito durante o dia, né? Pai perguntava, mãe perguntava, e a gente tinha que dar satisfação. Poder brincar até tarde da noite, sem perigo algum. Reunião entre famílias. Hoje não tem mais isso aí, né? Gente, eu podia passar por todo mundo aqui. Deixa eu só voltar aqui. Você achou que eu ia escapar? Era brincar à noite, na rua, sem horário, só aquele horário que a mãe gritava, vem para dentro jantar. E ficar brincando de esconde-esconde, conversando na rua, era muito bom. Eu não sei se vocês já disseram para o filho de vocês, puxa, eu queria que os meus filhos brincassem como nós brincávamos. Você já falou isso alguma vez? Já? Mas você já pensou no que isso significa? Um dia eu saí para andar de bicicleta com os meninos. Aí lá em Medianeira tem uma descidona. E aí parou na esquina e eles falaram assim, pai, vamos descer aqui? E aí eu congelei, né? Eu falei, se esse espiar cair, eu estou ferrado. Mas na minha época, nós não íamos nem pedir. A gente ia montar e descer. E se ralar, se ralou. Se quebrar o braço, quebrou. E pronto. Às vezes a gente fala que a gente queria que os nossos filhos brincassem com o que nós brincávamos, mas quando nós temos que dar a eles a segurança que eles precisam para isso, a gente fala o quê? Vai se machucar, sai daí. Sabe qual é a diferença de dar proteção e dar segurança? Quando teu filho pede para você, pai, eu quero subir na árvore, e você diz para ele, não, que você vai cair, vai se machucar, você está dando a ele proteção. Só que quando você super protege, você vai gerar alguém inseguro.
Como que você vai dar segurança? Filho, você quer subir? Então sobe, eu estou aqui. Qualquer coisa, eu te seguro. Com isso, você está construindo nele autonomia e segurança. Mas o que a gente faz? Desce daí que você vai cair, vai se machucar. Não faça isso, não faça aquilo. E aí nós criamos um monte de criança trancada. Mas na nossa cabeça, o bom mesmo era o quê? Como eu era. O tempo que a gente viveu, que não tinha celular, que a gente regaçava os dedos nos carrinhos rolemã quando o rolemã passava por cima. A gente brincava nas valetas quando chovia. Eu não sei quem brincava, eu morava ali na Cancele, na Rua Pio 12 ali. E às vezes chovia, na época tinha algumas ruas sem asfalto. Nós entrávamos dentro daquelas valetas cheias de água. Hoje deu uma garoa, a gente fala para os nossos filhos, não, fica aqui porque você vai gripar. Oi? Vem para dentro. E depois a gente reclama, porque eles não conseguem lidar com as circunstâncias ou as frustrações, por menores que sejam. Para mim, de todos os nossos problemas, o lugar onde eles podem ser resolvidos é dentro da casa, gente. A maioria dos problemas começam ali. Você sabia que tem 5,5 milhões de crianças que não têm o nome do pai no registro de nascimento? Você sabia que só o ano passado, 53 mil crianças que foram registradas não têm o nome do bonitão? Porque o bonitão vazou? – 12 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas. Tem homens também que criam seus filhos sozinhos. É uma minoria, mas tem. O que eu quero dizer com isso, gente? Nós precisamos voltar para casa. Eu podia perguntar aqui, quantos de vocês teve briga na família por causa de política? Dos irmãos que não se fala mais, não se olham na cara, não tem mais almoço de família. Por quê? Porque virou o inferno o negócio. É sério, gente, que nós vamos jogar nossa família por água abaixo? Presta atenção, família é para sempre. A família é para sempre. A escola na vida dos filhos de vocês, ela é transitória. Os professores na vida dos filhos de vocês são transitórios. Vocês não. Vocês não são transitórios. Sabe para quem você é insubstituível? Sabe o que aconteceria? Trabalha com o quê? De motorista? Você já imaginou se tu batesse as botas hoje? Sabe o que ia acontecer amanhã? Ia ter uma placa na porta dizendo, precisa-se ter motorista. É isso que ia acontecer. Lá na igreja, onde você tem atividade, onde você ajuda, sabe o que vai acontecer se você não puder mais ir, ou você bater as botas? Alguém vai ocupar seu lugar. E às vezes vai fazer melhor que você. Sabe aqueles amigos que você tem o churrasco uma vez por semana, joga futebol? Então, quando você partir, eles vão falar, eu gostava tanto dele, mas era ruim de bola aqui, só a graça. Ainda bem que agora o fulano veio. Mas sabe para quem essas frases nunca caberão? Para poucas pessoas você é insubstituível. Para os seus filhos, para os seus pais. Um falou, irmãos, para o seu marido, você acha? Não estou aqui gerando intriga, gente. Aproveitando o ensejo, quem ficaria ao seu lado se você realmente precisasse de ajuda? Tenho um conhecido, amigo, foi professor de karatê do meu filho.
e ele sofreu um acidente e ele perdeu toda a mobilidade do pescoço para baixo. E aí um dia eu encontrei ele e o irmão dele disse para mim assim: Toninho, ele já está melhorando, ele já está fazendo esse movimento aqui. E eu fiquei pensando, para um homem que vivia do karatê, do esporte, ele era reconhecido, respeitado por aquilo que ele fazia. E de repente ele perdeu completamente a capacidade de exercer aquilo que ele exercia. E eu saí de lá com uma pergunta, que é a mesma que eu faço a você. Quem ficaria ao seu lado se você não pudesse oferecer nada? Se você precisasse de cuidado? Quem? A mãe. Quem mais? Deus. Quem mais? Quem ficaria ao seu lado? Família. Irmão. A mãe. Quem? Mãe. A mãe está ganhando. O pai está bem sem moral. A esposa. Um homem com fé. Mas eu só encontro mais fé quando alguém fala o marido. É bem raro. Dois com fé. Aqui falou que o marido também. O marido fica, a esposa também. Quando a gente começa a pensar que ficaria ao nosso lado alguém que nós não tivéssemos mais nada para oferecer para essas pessoas ficariam por amor. Talvez por responsabilidade. Mas se são essas pessoas que ficariam se eu não tivesse nada para oferecer, por que eu dou a elas o que sobra? Por que nós damos a elas o que dá? Quando é que você arruma a mesa mais bonita na sua casa? E põe a toalha, põe os pratos bonitos, os talheres bonitos. Quando que você faz isso? Quando vem visita. Que vem, come de graça, vai embora e fala mal. Mas a gente faz o que dá para quem vem e fica. E é disso que se trata. Às vezes nós damos o nosso melhor para tanta gente. E a gente dá para os nossos filhos o tempo que sobra. A gente dá para o nosso esposo, esposa, o tempo que sobra. A atenção que sobra. O que acontece, principalmente quem tem filhos aí, 3, 4, 5 anos, quando você chega em casa? O que eles querem fazer? Brincar. Mas você está como? Só a capa da gaita, cansado. O que você quer fazer nesse momento quando você chega em casa? Eu quero sentar, pôr os pés para cima e ninguém para incomodar. Aí o que a gente faz para poder ter esse momento? Pega aqui meu celular. Toma. TikTok. Né? TikTok funciona enquanto eu descanso. Beleza, funciona. Mas você está perdendo o tempo mais precioso, que talvez vocês não tenham noção do quanto isso é importante na vida dos seus filhos. Você sabia que uma criança até os 2 anos de idade, ela desenvolve 100 bilhões de neurônios? Um adulto tem 20, ela tem 100. A capacidade de aprendizado dela nunca mais vai se repetir. O que acontecer nesse tempo vai fazer parte do fundamento da vida dela. Os bons momentos e os maus momentos. E ali se estende até a primeira infância, até os 6 anos de idade. Que são momentos insubstituíveis. Às vezes eu ouço os pais dizendo assim: Toninho, agora eu estou no auge da minha carreira, eu vou trabalhar mais 10 anos, aí eu vou ter uma condição financeira melhor, daí eu vou ter mais tempo e eu vou poder dedicar ele aos meus filhos. A ideia é legal, gente. É boa a ideia. Mas eu tenho uma novidade para você. Não vai funcionar. Porque esse tempo é irrecuperável. Quando eu perguntei quais são as lembranças de vocês, ninguém disse, eu ganhei um presente X, Y, meu pai comprou isso, comprou aquilo. E a maioria, 95% das pessoas vão responder, vão trazer à memória momentos
dos mais simples, porque foram esses momentos que ficaram marcados na vida delas. A pergunta é, imagine que eu volte aqui em 2044, daqui a 22 anos, e o seu filho esteja sentado aí, e eu pergunte para ele, quais são as memórias da sua infância? O que eles diriam para mim? Meu pai vivia no celular. Minha mãe vivia assistindo Pantanal. O que eles diriam para mim? Sabe por quê? Porque o que eles lembrarão é o que você está proporcionando nesse momento. É o que você está fazendo agora ou não está fazendo. Você pode ser um excelente profissional, mas lá você é substituível. Você pode ser uma pessoa dedicada religiosamente, mas lá você é substituível. Para os seus filhos, vocês são insubstituíveis. Um dia eu perguntei para os meus filhos, para esse aqui, há uns 5 anos atrás, eu perguntei para ele assim, filho, o que você acha que o pai precisa melhorar? É uma pergunta perigosa, mas é bom fazer de vez em quando. Ele olhou para mim na época e ele disse assim, eu queria que você jogasse mais bola com a gente. Daí eu murchei. Porque se ele tivesse me pedido uma bola, era mais fácil. Eu comprava, passava 3 vezes no cartão e estava tudo resolvido. Mas quando ele disse, eu quero que você jogue mais bola com a gente, ele não estava pedindo uma bola nova. Ele estava pedindo que eu estivesse com eles. É disso que se trata. Nós continuamos a conviver como família, mas perdemos muitas coisas que eram tidas por essencial. Tem coisas na sua vida que são importantíssimas, mas tem coisas que são essenciais. E você sabe como separar uma coisa da outra? Essencial é o que fica, quando tudo que é importante termina. Quando você ganhar a conta, quando você não tiver dinheiro, isso é importante, o trabalho, o dinheiro. Mas se você perder isso, vai ficar só o que é essencial. Às vezes a gente tem lá 5 mil amigos no Facebook. Mas se tu precisar de 5, de 1, você tem? Às vezes eu brinco, né? Eu falei, gente, você não pode precisar, não peça dinheiro então, que daí você não arruma ninguém mesmo. É muito difícil, porque a gente está vivendo correndo. Se eu pergunto para alguém, e aí, como é que você está? Correndo. Correndo para onde? Muita gente está sendo parada pelo próprio organismo. Você já ouviu alguém que apagou, de repente? E aí vai no médico, e o médico fala, você está cansado. Sabia que isso é cansaço? É legal ter um celular novo, ter um carro novo, ter uma casa nova. É ótimo, é importante. Mas a que preço? Quanto isso tem custado? E eu não estou falando de dinheiro. É importante que se tenha objetivos na vida. Mas quanto isso tem custado para a sua família, para os seus filhos? Quanto isso tem custado para os seus pais? Muitos filhos não falam mais com os pais. Muitos maridos conversam muito pouco com as suas esposas. E se eu fizesse essa pergunta para você? Porque às vezes a gente acha que isso não é importante, mas eu vou te dizer, é. E aí a gente pede para os nossos filhos respeitar os outros, mas nós falamos de qualquer jeito, um com o outro. Aí chega alguém e bate palma lá na frente da sua casa. Toninho está aí? Eu escuto. Falo, filho, fala que o pai está dormindo. Sabe o que eu estou ensinando a eles? Que mentir, quando for conveniente, é ótimo.
Muitos pais hoje, eles não vão na escola para saber, para perguntar para a professora, como é que está o meu filho? Muitos pais já vão armados para a escola. O meu filho falou que você falou assim, assado com ele. Eu estava essa semana numa escola e eu vi a mãe chegando, ela chegou de vassoura, assim. Eu até desviei para ela poder passar de vassoura e meter de dedo na cara da diretora, e eu assistindo lá. O menino tinha sido suspenso, porque o menino foi mal educado, e depois que eu vi a mãe eu entendi. Ela acha que ela estava só desautorizando a diretora. Ela estava ensinando para aquele filho que ele não precisa respeitar ninguém, inclusive ela. Porque se ele fala isso para a diretora, pode esperar. Se ele trata de qualquer jeito, espera. Espera que já vem. Os nossos filhos, eles fazem parte de uma família. Em muitos ou alguns casos, tem excepcionalidades. Às vezes você é sozinho ou sozinha. Mas nós precisamos continuar considerando o casamento como algo importante. Essa aliança, esse compromisso, de maneira que ele possa ser saudável. Eu coordeno um grupo de homens agressores, de autores de violência doméstica. Só esse ano me mandaram 70 homens, estou falando de Medianeira. Eles vão por ordem judicial. E eles têm que me aguentar 10 semanas. Então eu sei que às vezes o divórcio é uma segurança para a família. Mas para mim ele ainda é uma exceção. Ah, queimou arroz. Vai embora da minha vida. Ah, não jogou a toalha molhada em cima da cama. Vai embora da minha vida. Não, né, gente? Eu costumo brincar que hoje as pessoas não se casam para fazer dar certo. Elas já estacionam de ré para poder sair mais fácil se for preciso. E a gente perde a essência do casamento, que é estabelecer uma família e uma relação de cuidado e de afeto. Quem é o super-herói do seu filho? Esses dias eu estava numa escola e eu perguntava para as crianças de 8 e 9 anos, quem é o teu super-herói? E eles me falavam, o Homem-Aranha, Mulher Maravilha, o Superman, o Homem de Pedra. Aí uma menina falou para mim assim, a minha mãe. Eu falei, opa, minha mãe. Aí continuei, e você? E eles falando. Daqui a pouco a mesma menina, ela me interrompe. E ela diz para mim assim, você sabe quem nunca vai ser meu super-herói? Daí eu já travei, já. Eu falei, agora essa menina vai lascar minha palestra agora. E ela disse assim, o meu pai. Porque ele nos abandonou quando eu tinha 3 anos. Ela tinha 8, então fazia 5 que ela estava remoendo aquilo. E ela achou que aquele momento era o momento que ela podia falar, ó, se tem alguém que não vai ser meu super-herói, nunca, é o meu pai. Como é que os nossos filhos nos veem? Eu não estou falando de perfeição. Eu não estou pintando um quadro de ideal. Eu estou falando de nós realmente nos darmos o respeito, cuidarmos de que tipo de homem e mulher nós queremos ser. Eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu. Todo pai quer que o filho seja melhor. Às vezes o pai é pedreiro, ele vai trabalhar, ele fala, eu quero que meu filho seja um engenheiro. Meu pai era eletricista. Todos nós em casa, os homens, nós éramos em 8 irmãos, 5 homens e 3 mulheres. Os 5 homens aprenderam a trabalhar com o pai. E lá a democracia funcionava desde criança. Nós podíamos escolher e trabalhar com ele sorrindo ou chorando, você que sabe. Você pode escolher. Mas a gente tinha que ir. E eu odiava trabalhar com meu pai. Eu não sei quem mais não gostava, mas eu odiava. Mas o tempo foi passando. E eu demorei muitos anos para entender que aquela era a forma do meu pai dizer, eu amo você. Porque ele dizia assim,
Se você aprender uma profissão, você não vai passar fome. Se você aprender uma profissão, você nunca vai precisar mexer em nada de ninguém. O que ele tinha de melhor? Semi-analfabeto. O que ele tinha de melhor, sabe o que era? Era a profissão dele. Era aquilo que dava valor a ele. Então, quando ele levava a gente para trabalhar com ele, sabe o que ele estava dando para a gente? O melhor que ele tinha. Mas a gente demora muitos anos para entender isso. E hoje eu consigo olhar e entender que ele, do jeito dele, nunca disse eu amo você. Mas ele, do jeito dele, nos deu dignidade, nos ensinou a termos comprometimento, nos ensinou a sermos dignos. A questão é, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Eles estão vendo e ouvindo as nossas discussões? Criança não aprende o que escuta. Criança aprende o que está vendo o tempo inteiro. Eles estão ligados. As antenas deles estão o tempo inteiro captando. Você já percebeu que às vezes você fala uma coisa lá que se interessa a eles, ele vai falar, oi pai. Às vezes você está do lado dele, ele não escuta não. Mas tem coisa. Os maridos também são assim, normalmente, né? E a gente vai vivendo como se as coisas estivessem prontas no futuro nos esperando. Os nossos filhos estão esperando que nós sejamos não perfeitos, mas o melhor que nós pudermos ser. Não tem nada mais gostoso do que o seu filho olhar para você e dizer, pai, mãe, quando eu crescer, eu quero ser como você. Como é que os nossos filhos estão nos vendo? O que eles pensam a nosso respeito? Às vezes a gente se importa com o que tanta gente pensa e a gente esquece do que eles pensam a nosso respeito. Às vezes nós nos vestimos daquela roupa profissional e a gente esquece de ser só pai, só mãe, em casa. Quando você vai para o trabalho, você deixa os problemas de casa, onde? Às vezes as pessoas falam assim, eu deixo em casa os meus problemas de casa, e eu vou para o trabalho. Aí você trabalha o dia inteiro, os teus problemas do trabalho você leva para onde? Essa conta não vai fechar. E vai estourar em algum lugar. E vai estourar lá na sua casa. Com as pessoas que são as essenciais, que ficarão ao seu lado se todo mundo for embora. Então nós não podemos deixar estourar lá. Se for preciso deixar um pouco de alguma coisa para você gastar tempo com a sua família, faça. Se for preciso abrir mão de futebol uma vez por semana, ao invés de 3 vezes por semana, vou jogar só 2 e uma eu vou ficar em casa. Ou vou jogar com os meus filhos. Faça. Porque no final das contas, lá na frente, o que vai ser lembrado, aquilo que você fez com eles, por eles, essas são as marcas que você vai deixar no coração. Às vezes a gente acha que coisas pequenas não têm tanto valor. E aí a gente trabalha igual uns malucos para poder dar um presente muito valioso, que sinceramente não vai servir de muita coisa. Você já deu um presente para o seu filho que você achou que ele ia gostar, e ele brincou aquele dia e jogou num canto e nunca mais pegou? Já fez isso? Eu já fiz. Sabe por quê? Porque quem queria ganhar aquele presente não era seu filho. Quem queria ganhar aquele presente era você. E aí você achou que dar aquilo que você queria para ele ia funcionar. Não, não funciona. Eles precisam da gente. E quer saber? A gente precisa deles. A nossa vida muda quando eles nascem. A nossa maneira de pensar muda quando eles nascem. Nós podemos viajar e você pode não trazer nada para você, mas se você tiver um dinheirinho, você vai comprar alguma coisa para levar para o meu filho.
porque eles acabam ocupando um lugar importante, ou talvez essencial nas nossas vidas. A gente precisa ter um cuidado para que eles não se tornem os reis. E às vezes tem criança sendo usada para separar o pai da mãe e a mãe do pai. Outro dia eu atendi um casal, e o casal que já estava meio em crise. E a minha pergunta para ele foi: aonde seu filho dorme? E aí ele disse assim: ele dorme no nosso quarto, Eu falei: por que ele dorme lá? Ele não tem cama não e nem quarto? Tem. É que a mãe quer que ele fique lá. Eu falei: a mãe está usando ele para se defender de você. Não deu 6 meses, o casamento terminou. Porque os adultos não conseguem se resolver, e aí eles usam os filhos como meio. A gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Nós somos os pais, nós somos os adultos da história. Os seus filhos, os nossos filhos vão aprender a amar as pessoas com como eu amo a minha esposa, como eu demonstro o amor, o respeito pelo meu sogro, pela minha sogra. É assim que eles vão aprendendo. Não é quando eu falo para eles, é o que eles veem em mim, na minha esposa. Os nossos filhos têm um lugar muito importante, mas eu tenho uma notícia para vocês. Eles vêm, e os meninos já ouviram isso algumas vezes. A mãe de vocês está aqui antes de vocês chegarem. E quando vocês se forem, ela vai continuar aqui. Então vocês vão respeitar ela. E a minha esposa, a mesma coisa. Às vezes a gente inverte. Se eu perguntasse aqui quem é a prioridade na sua vida, é o seu cônjuge ou os seus filhos? Não responda, você vai arrumar confusão aí. Porque eu já sei a resposta que está pronta. Mas você já pensou nisso? Que os nossos filhos, nós estamos preparando eles para a vida. Eles não são nossa propriedade. Nós exercemos um papel de formação, de geração de autonomia neles, de exemplo, mas eles não são nossa propriedade. Eles vão crescer e eles vão seguir os seus caminhos. E tomara que nós tenhamos feito nosso trabalho, nossa lição de casa. São coisas pequenas que fazem muita diferença na vida deles, como fazem na nossa, como fez na nossa lá atrás. Eu lembro de uma vez, a minha mãe, ela era zeladora da Igreja Batista aqui. Na época era ali na esquina da Slaviero, onde era Slaviero, acho que nem é mais. Eu não sei, eu estou meio perdido de localização aqui, né? Mas era lá na Rua Paraná, lá em cima. E eu lembro que eu tinha uns 6 anos, ela esquentou a marmita num fogareirinho de álcool, tirou um pouco de comida, colocou no prato para mim. Eu ia junto com ela sempre para lustrar, passar lustramóveis nos bancos, tirar o chiclete que as pessoas colam embaixo das cadeiras dos bancos. E eu ia com ela. E aquele dia marcou a minha vida, porque ela me serviu, eu comi a minha parte, e eu lembro que eu disse para ela: mãe, eu ainda estou com fome. Sabe o que ela fez? Come aqui, meu filho. Aquilo não era comida. Aquilo era alguém entendendo a minha vulnerabilidade e abrindo mão de si por mim. Eu lembro do cheiro daquela comida, porque aquilo foi uma das maiores demonstrações de amor que eu já recebi na vida. Espera, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu, o orvalho das manhãs cobrindo as flores e um
raio de luar que era tão meu. O sonho de grandeza, mãe querida, um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida e apenas sou mais um que se perdeu. Se você souber, pode cantar junto. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Quando nós pensamos em amor, tem raras exceções, mas na maioria das vezes nós falamos da mãe. Talvez porque o pai é um pouco mais bruto, mais distante, mas o desejo do nosso coração é que os nossos filhos se lembrem com amor. E não são coisas caras que a gente precisa, são coisas simples. E não é só dizer eu te amo, porque eu nunca ouvi isso do meu pai, mas eu sei que ele me amava. Às vezes a gente está falando tanto que está banalizado. E quando você fala eu te amo, teu filho já nem está nem aí. É tão importante que nós expressemos amor a eles. Às vezes a gente fica preso a coisas tão pequenas. Talvez a tua questão hoje não seja com seu filho, seja com seu pai. Pastor Ninho, eu sou um adulto já, eu sou uma adulta. Não tem problema. Adultos também têm problemas com os pais. E a gente está tentando prosseguir, sem resolver coisas que a gente precisa resolver. Do lado de onde eu trabalho, tem uma capela mortuária, lá em Medianeira. E aí, um dia eu saí na porta do escritório, tinha um carro parado, e eu percebi que tinha 2 homens ali, e eles estavam armados. Me chamou a atenção, peguei e saí para o almoço. A hora que eu voltei, eles estavam ali. Medianeira é uma cidade pequena, a gente conhece todo mundo, a gente conhece quem é da polícia ali, a gente sabe quem. E eu fui perguntar para eles, quem são vocês? E eles disseram assim, nós somos policiais em Foz do Iguaçu, nós estamos de folga, fazendo um bico aqui. Perguntei, mas como assim? Nós estamos fazendo segurança do velório. Porque tem uma equipe aqui e uma equipe na casa do outro irmão. Porque os filhos estavam querendo se matar. O pai estava sendo velado. E os filhos querendo matar um outro. O pai gastou a vida construindo um patrimônio. Para os filhos quererem se matar. Tem coisas que não tem preço. Tem valor. Eu quero que os meus filhos se lembrem de mim. Por um homem de valor. A minha esposa quer que os nossos filhos se lembrem dela. Por uma mulher de valor. Às vezes nós precisamos voltar à simplicidade de uma criança. Muitas vezes nós vamos para a mesa comer, almoçar, jantar, e a gente perdeu noção do que era mais importante na mesa.
Sabia que o propósito da mesa não é comer? O propósito da mesa é comunhão. Às vezes a gente senta na mesa, come correndo, e a gente nem se olha. Só reconhece quando não está bem quem conhece. Gaste tempo com os seus filhos, para que você possa conhecer eles, ao ponto de que se um dia eles não estiverem bem, você percebe, porque você conhece. Nós fizemos um levantamento ano passado com adolescentes, e nós descobrimos que 17% dos adolescentes estão se automutilando. 20% dos adolescentes já se feriram com intenção de morrer. 23% dos adolescentes têm ideação de morte. Outro dia eu cheguei numa escola, uma garota toda cortada, e eu perguntei para a pedagoga o que tinha acontecido, e ela disse, ela sente falta do pai dela. E aí eu perguntei, mas onde mora o pai dela? E ela me disse, ele mora na casa dela. É disso que se trata. Não é só o fato de estar em casa, mas o fato de estar presente. Talvez você vai sair daqui hoje e esse é um dos nossos desafios. E você vai pegar o teu celular, alguns já estão com ele na mão. E você precisa mandar uma mensagem, às vezes lá para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão, que você não se fala porque ele torce por um partido diferente do seu, ou porque ele mudou de religião. E a gente vai abandonando no caminho gente que a gente não pode abandonar. A gente abandonou no caminho gente que a gente precisa juntar, porque faz parte daquele grupo de pessoas essenciais na nossa vida. O nosso primeiro desafio da noite é a gente aprender a olhar um para o outro como família. Olha para quem está do seu lado aí. Diz, está bonito hoje, hein? Pode falar. Pode falar para a esposa, gente. Ela não vai brigar, não. Às vezes a gente não tira tempo nem para isso, para dizer ao outro, você está bonita hoje. Às vezes a gente não tira tempo para dizer muito obrigado. A gente não tira tempo para dizer eu amo você. A gente não tira tempo para dizer conta comigo se você precisar. Você não está sozinho. Às vezes a gente olha para o lado e a gente vê as pessoas sorrindo, mas a gente não sabe quanto esse sorriso custa. Porque quem vê cara não vê. A gente aprendeu isso desde criança, a gente só não entende. E às vezes a pessoa que está ao nosso lado precisa da gente. E as que estão bem ao nosso lado, bem perto, precisam mais ainda. Às vezes, alcançar o teu objetivo sozinho seja mais rápido. Talvez na tua cabeça você pense assim, acho que eu vou deixar esse estrupício do meu marido, porque eu vou investir tempo na minha vida agora. Talvez eu vou deixar essa esposa, eu vou arrumar outra, ou nenhuma, porque agora eu quero cuidar da minha vida. Vai chegar lá no final e você vai perceber que não vai valer a pena. Às vezes a gente acha que a gente tem à nossa disposição um estoque de tempo. Abre uma gaveta, mais 5 anos eu tenho aqui. E aí a gente vai deixando para depois coisas que a gente precisa fazer agora.
Eu não sei quem está aí do seu lado, mas eu queria que você ficasse de pé. Vamos levantar, gente, para acordar primeiro. Pode espreguiçar aí, não tem problema. Olha aqui para mim, eu sei que as crianças estão aí do lado já, mas já vou encerrando, tá? Às vezes a gente olha para quem está do nosso lado e a gente acha que está tudo sempre muito bem. Eu morava aqui em Cascavel, aqui na Rua Pio 12. E uma sexta-feira, eu estava na casa do pai e tinha uma rampa bem assim, que descia. E eu estava lá embaixo, eu lembro do meu irmão entrando no portão. Ele veio, a gente conversou aquele dia. Um dia normal, como qualquer outro. Naquela sexta-feira eu estava indo para Toledo, que eu ia tocar num retiro lá. Sexta, sábado, domingo de manhã eu acordo, que o pastor esperando no corredor. E aí, ele disse para mim assim: Toninho, para você ligar na sua casa. Achei estranho, imaginei que tinha acontecido alguma coisa com meu pai. Fui até o orelhão, liguei na casa, a vizinha atendeu o telefone. Falei, ué. E a fala dela foi a seguinte: Toninho, o Luiz se matou. Sabe quem era o Luiz? Era o meu irmão, 28 anos, que eu achava que estava tudo bem. Eu achava que estava tudo ok. E se hoje você me perguntar por que, Toninho, eu vou te dizer, não sei. Porque a gente aprende a conviver sem se importar. A gente aprende a conversar sem escutar. A gente escuta para responder, não escuta para acolher. E às vezes o teu ouvido pode curar um coração ferido. Às vezes você só vai precisar acolher essa pessoa e dizer a ela o quanto ela é importante. Eu queria que você, enquanto eu vou cantar uma canção aqui, eu queria que você desse um abraço a quem está aí perto de você, que você dissesse a essa pessoa o quanto ela é importante. Toninho, mas eu nem conheço essa pessoa direito. Ou você pode dizer para ela: olha, se você precisar de alguém, eu estou aqui. Porque sobre tudo, nós somos irmãos. Podemos ter diferenças, mas nós somos irmãos. Precisamos cuidar uns dos outros. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra essa vida se encerrar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Olha aqui para mim. Esse é o nosso primeiro desafio. É cuidar daqueles onde nosso braço alcança. Mas agora vem o segundo desafio. E esse nós poderíamos dizer para casa. Lá em casa tem gente que também precisa da gente. Lá em casa tem gente que precisa do eu te amo, que às vezes não vem. Lá em casa tem gente que precisa do muito obrigado, que não vem, porque a gente acha que o outro não fez mais que sua.
mas obrigação é puxado. Cansa. Às vezes o muito obrigado é um alívio. Você sabe que é a sua obrigação às vezes, mas quando alguém é agradecido a você, isso te dá ânimo para prosseguir. Lá em casa tem gente que a gente vai precisar olhar nos olhos e dizer: eu me importo com você, eu perdoo você. Às vezes a gente vai carregando coisas que a gente precisa deixar. Sabe o que é perdoar? Perdoar é deixar ir, sem que aquela dor continue sendo o Senhor da minha vida. Nós aprendemos desde criança: perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, como nós perdoamos. Lá em casa tem gente que precisa às vezes de um abraço seu. Lá em casa tem gente que precisa ouvir: eu perdoo você. E eu não queria que você saísse daqui antes de decidir o que você vai fazer quando chegar em casa. Mas lá estão as pessoas essenciais na nossa vida. Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui, firmes e fortes, nesse momento tão precioso. Mas eu quero que você leve no seu coração esperança, amor e fé, porque é isso que permanece para sempre. O resto tudo passa, mas no final fica a fé, o amor e a esperança. Que vocês sejam luzeiros onde vocês forem, principalmente lá em casa. Que vocês levem paz, esperança, alegria. Que vocês levem um coração cheio de amor para aqueles que estão te esperando voltar. Porque aqueles que nos esperam voltar para casa, todos os dias, são as pessoas essenciais na nossa vida. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado pela atenção, obrigado por essa oportunidade. Eu queria chamar a Gislaine, mas eu queria agradecer por ter ficado firme e forte durante esse tempo todo. E espero que gere um fruto de paz, de alegria, de comunhão para você e para sua família. Que Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade. Gente, fique com Deus. Obrigado, gente. Obrigado.